Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e véspera de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio amanhã, o Grêmio querendo G4 lá, pegando o CAA amanhã na Arena e o Inter lá em Fortaleza pegando o Ceará, o Inter também, né? No G6 e a possibilidade do Inter. Mas hoje, mais uma página negra na história do Internacional. A promotoria do Rio Grande do Sul denunciou hoje a gestão de Vitório Pífero em relação a todos os acontecimentos aí, estelionato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. É a gestão que levou o Internacional à Série B do Campeonato Brasileiro. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, Saul Berdichers. Que momento, hein, doutor Saul? Momento bom. É, momento bom. Podia ter sido bom em rever vocês, né? Bom, poderia estar melhor. melhor. Meu amigo aqui, o Luiz Fernando Zac, foi quem me contratou, hein? Foi, na época, né? Lá no tempo da TV Guaíba, né? Homem de visão. Homem de visão. Luiz Fernando Zac, saber do Internacional, que está nessa estabilidade aí, não, mas eu derrota acho no que Grenal. tu comete um erro quando tu diz uma página negra, acho que não. Acho que o Internacional mostrou a sua transparência interna, a coragem de fazer esse enfrentamento. Muitos clubes do Brasil tiveram situações semelhantes e botaram para baixo do tapete. Não, perfeito. Eu digo página negra de chegar a essa situação. Ou seja, mas vamos discutir isso aí. A gente tem, inclusive, hoje a entrevista coletiva dos promotores do Rio Grande do Sul. E Giovanni de Oliveira, nosso repórter, né, homem do site. Se é Oliveira, não precisa dizer absolutamente mais nada, né? Hein? Pois é, Cadu, mas... E tem bola rolando, tem jogos aí que interessam aí a dupla Grenal. Principalmente o Grêmio São Paulo está empatando, né? O São Paulo, Fluminense... Corinthians. Isso. Fortaleza. O Corinthians está empatando com Fortaleza. Bom pro Internacional, né? Mas, Cadu, só um comentário rápido. Cada vez que eu participo aqui, eu tenho a honra de participar com colegas, com pessoas tão ilustres, né? Hoje, o Dr. Saúl. Duas lendas. O Záquia. Duas Pô, lendas. Que honra, Cadu. Duas lendas. Sempre. Obrigado. Lendas vivas, né? Lendas vivas. Bom, você nos assiste nos canais 24 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. No Face, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, né? Manda sua crítica, sua pergunta. Também compartilhando, é importante que você compartilhe nos seus grupos, peça seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, pouco mais de um ano no ar. Só você digitar RDC TV Digital e você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Levamos o Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. Também o Instagram da nossa RDC TV, para acompanhar os bastidores da nossa emissora, e também o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques. Se você quer participar através do nosso WhatsApp, agende aí e mande sua mensagem. 51, código de área, 999-339894. 51, código de área, 999-339894. Nosso Dois Toques para Siemens, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E GBUS, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então, é o caminho certo para a sua segurança e da sua família. Para a gente voltar depois a falar aí nessa questão hoje da página negra, Luciano Zac, página negra em função do que provocaram, né, a gestão de Vitório Pífero, gestão de 2015-2016, que levou o Inter, né, à segunda divisão, a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas os jogos de hoje, só confirmando esse jogo do Corinthians. Corinthians está 2-2 com Fortaleza em São Paulo, né? Então o Corinthians mais uma rodada marcando passo. E em Minas Gerais o Atlético fazendo um esforço também, agora está no intervalo, um esforço para lutar contra o rebaixamento, está empatando com o Goiás em casa, né? O Goiás também que está meio nessa briga aí pelo G6 aí, né? São os que vêm depois do Internacional. O Goiás, veja só, o Goiás e o Bahia. Bom, mas essa estabilidade aí, Luciano Zac, passando, na realidade ela vem desde a perda do título da Copa do Brasil e depois toda aquela questão, saída do Odair, enfim, se foi certo, se foi errado. Está mostrando agora que foi errado, né? Aí vem um técnico tampão. Se aqui não confirma, lá na Argentina se confirma que o Cudê será o técnico do Internacional na próxima temporada. Inclusive já comunicou o Racing que só fica até o final do ano. Isso não é coincidência, né? Isso não é coincidência. Eu acho que não, né, Cadu? Eu não digo que foi um erro a saída do Odair, acho que não.
analisando os resultados agora, sim, se faz essa leitura. Eu acho que o Odair, e o Saul tem experiência, eu também tive uma pequena experiência, o Odair, no meu entendimento, tinha que ter saído quando da perda da Copa do Brasil. Não responsabilizando o Odair, não é isso. É que quando tu perde uma competição quase ganha, tu perde em casa, por melhor que seja o time do Atlético, que não tem, no meu entendimento, a mesma tradição do Grêmio, do Inter, mas quando tu tem essa perda, o vestiário cai, né? O vestiário cai, é difícil tu remontar um vestiário tendo que jogar uma outra competição importante 3 dias após. Eu acho que a construção deste vestiário caído era a troca imediata. Tu botaria uma vassoura nova, um treinador que chegasse, que tivesse comprovadamente uma liderança, que pudesse, junto aos jogadores, tentar remontar isso. E naquele momento, fim da Copa do Brasil, o mercado tinha algumas alternativas, que 10 dias depois, quando efetivamente saiu o Odair, o mercado já não tinha essas alternativas. E eu digo isso muito específico numa delas, o Abel. O Abel não tinha acertado com o Cruzeiro ainda. O Abel chegaria aqui em Porto Alegre, na segunda-feira, na terça treinava e na quarta trabalhava no jogo. Conhece o clube, conhece os jogadores, conhece a torcida, conhece os dirigentes, tinha crédito para fazer isso. Eu não estou dizendo que o Abel já acho que já teve o seu grande momento. Mas para essa situação... Mas o Abel também, no Flamengo, ele não deu uma resposta que esperava. São situações diferentes, Cadu. A partir dali, com a vinda do JJ, é que o Flamengo passou a ser outro comportamento. Situações diferentes. Eu não posso comparar o Abel no trabalho, no início do ano, com o Flamengo, botando jogadores que talvez quisessem ou não quisessem. Eu precisava de um bombeiro que apagasse um incêndio, de um grupo que não é extraordinário, mas não é esse grupo de baixa qualidade que hoje está se demonstrando. Ele tinha que remobilizar, ele tinha que fazer com que esse grupo que tinha perdido uma competição, que para todos era uma competição ganha, que esse grupo pudesse acreditar na sua potencialidade e fazer do Campeonato Brasileiro a sua grande competição. Aí tu joga 3 partidas, jogou mais 2, 3 com o Odair, depois 3 com o Ricardo Cavalcini, aí mais 3 com o Zé Ricardo, aí tu começa a perder todo o trabalho, desmancha. E tu recuperar um vestiário perdedor, um vestiário frustrado, que é a pior coisa que tem no futebol, não é simples. Eu acho que aí a direção internacional talvez tenha cometido seu equívoco. Tinha que ter mudado no dia seguinte. Olha, até para preservar o excelente profissional, o excelente caráter que é o Odair, o Odair. O Odair também sentiu, a gente via. Claro. O baque dele era a grande competição, era o grande momento. Mas aí, Luciano, naquela situação, se não estava bem, ficou pior. O Internacional, embora não confirme oficialmente, né? Mas o Internacional falou no Thiago Nunes. Cadu. E o Thiago Nunes agora largou, tá uma bronca, deu uma bronca lá com mas ele falou no Thiago. Largou porque vai assumir o Corinthians, embora ele está negando que não tem um contrato com ninguém, mas... Mas ele falou para o Thiago Nunes 10, 15 dias depois da Copa do Brasil. O Internacional tinha jogado 3 partidas com o Odair. Esse que foi o erro. O Internacional acho que perdeu o time da troca. A troca tinha que ter sido feita ali. Olha, perdeu a Copa do Brasil, vamos trocar, vamos mexer. O mercado tem alternativas. Bom, depois que tu tira o Odair, aí eu fui para o mercado. Aí o mercado não tem opção. Aí tu não vai tirar treinador do Atlético Paranaense, que está bem no Campeonato Brasileiro, que recém foi campeão da Copa do Brasil. Tu não vai tirar treinador do Bahia, que naquele momento da competição, que hoje já não... Hoje tiraria o Roger. Sim. Hoje eu acho que tiraria. Mas naquele momento o Bahia estava ganhando, estava bem, tu não tira. Aí o Internacional demitiu sem saber quem contratar. Aí começa a olhar. Quer dizer, aí eu vou para a Argentina, o Cudê passou a ser a terceira opção, a primeira era o Roger, a segunda o Thiago Roger, e o Cudê a terceira. Aí vai lá, fica 3 dias, 3 dirigentes do Inter, e o Cudê diz, não, eu vou, tenho interesse, mas eu vou a partir de janeiro. Aí passa a ser a primeira opção. Aí me parece que falta critério. Se a primeira opção era Thiago e Roger, e eles teriam condições de ter uma conversação quando terminassem os seus contratos, e ambos terminavam em dezembro de 2019, e se tu tem a convicção que eles
Você é um treinador que conhece o mercado, que conhece o plantel, que conhece a base do Inter. O Cudê não conhece, por mais que ele possa se inteirar, por mais que ele possa se informar, ele não sabe qual é a disponibilidade do mercado brasileiro. Ele não sabe qual é o jogador que foi bem na segunda divisão, Saúl, que tu possa contratar. Mas ele já, até em termos de contratação de reforço, ele já deixou bem claro. Ele quer um zagueiro, ele quer um meio-campista, quer um atacante. Ele não conhece o plantel, como é que ele está dizendo o que quer? Pois é. Futebol é convicção, Cadu. Se não tiver convicção, Cadu, outra tá coisa errado. a favor da tese do Isaac é que o Abel é um treinador campeão do mundo pelo Internacional. Então vem com todo o apoio, o afeto do torcedor, encheria o estádio e isso mobiliza o grupo, que dizem que o grupo não gostaria que o Odair tivesse saído. Me parece. Esta é uma questão. Se criticava muito o Odair por não ser um time ofensivo, não ser um time agressivo, mas o que o Odair fazia? Porque ele tinha conhecimento do grupo, tinha domínio do vestiário, e ele compensava daquela maneira um time retroativo exatamente a falta de qualidade técnica. E o que está se vendo agora. Essa falta de qualidade técnica que o Inter não tem, e foi a proposta do Ricardo. Da maneira, inclusive, que escalou para o Clássico Grenal. Nós estamos fazendo terra arrasada em cima de um Grenal mal jogado. Essa falta de qualidade, ela nunca Ou uma vitória que enganou contra o Bahia. Não é isso, quer dizer, ela nunca foi discutida quando o Internacional ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil. Ela nunca foi discutida quando o Internacional enfrentou o Flamengo em condições iguais. Mas quem era o treinador? Mas eu não estou falando do treinador, estou falando da qualidade do grupo. Esse é o mesmo grupo que estava no treinador. Mas tu sabe, vocês são homens do futebol, foram vestiário. Se tu não tem um grupo, ou seja, em condições de jogar como o torcedor queria, como era o ideal, como é que ele era criticado por isso? Mas não, ele por ser um time que não atacava, que não jogava fora de casa. O Internacional tem um excelente goleiro, um dos melhores do Brasil, reserva é igual do mesmo nível. Tem uma zaga muito boa, das melhores do Brasil também, e tem um centroavante de seleção, que todo mundo quer, que é o Guerreiro. Meio do campo, tudo bem. A fase não é boa. Hein? A fase do Edenilson não é boa, mas é um bom jogador. Exatamente, mas é um ótimo jogador. E o Lindoso acertou na substituição. E o D'Alessandro serve sempre. Amarra uma perna, joga mais que os outros. Mas... tem razão. Não, joga mais que os outros, mas ele não tem a capacidade de jogar 2 partidas seguidas. Não precisa. Mas o Michael do Grêmio não joga, que é titular. O fato dele não ter saído jogando no Grenal, tu acha que não houve isso aí, uma discussão com ele, não houve uma decisão, até porque existe um planejamento, ele não tem condições de jogar 2 partidas. Jogou numa quinta, um jogo de muita intensidade contra o Atlético, ia para o Grenal, evidente que ele foi consultado sobre isso. Não te engana, ele jogaria os 45 primeiros minutos, morreu, troca. Claro. Se o Internacional está ganhando, bota um que marca mais. Se o Internacional está perdendo, bota um que sai mais para o jogo. Mas essa também é uma das questões, Luciano. O Internacional não pode ser eternamente dependente do Alessandro. Então eu acho que não se discute a capacidade dela. Dos ruins. Não. Eu acho que, até porque tu não vai encontrar da noite para o dia um jogador da capacidade do nível do Alessandro. Mas tu não tem um jogador das características dele no grupo? Não, mas eu até queria perguntar, Isaac, Saúl, vocês falaram de virtudes do Internacional, goleiro, zagueiro, centroavante, da Alessandro. Para um time do tamanho do Internacional e para um time que pensa em ser campeão e que precisa ser campeão, porque a exigência que a gente tem sobre o Internacional e sobre o Grêmio, não é pouco ainda, por isso que eu faço coro ao Cadu. Se de repente melhor, com esse grupo melhor, isso o Odair não foi mais longe do que o grupo poderia dar? Não, eu acho é inteligente a pergunta, mas eu acho que o limite do Odair era menor que o grupo. Eu inverto isso. O Odair é um excelente profissional, vai ter muito sucesso ainda. Tu sabe onde é que ele vai parar? Vai parar no Atlético Paranaense. Não, eu digo que vai ter muito sucesso. Ele é um treinador hoje de grande clube, Cadu. O cara que trabalha 2 anos no Internacional, e uma pessoa correta, que todo mundo... vai trabalhar em grande clube, é trabalhador. Olha, existem treinadores, com todo respeito a alguns treinadores, que não são muito chegados ao trabalho. O Odair trabalha. O Odair é de campo, é um cara que trabalha, é um cara... Só que, veja bem, este Internacional, que diz que o grupo não é qualificado, ele foi numa final de uma Copa do Brasil. Ele foi numas quartas finais da Libertadores, perdendo para o Flamengo, que no meu entendimento vai ser o campeão da Libertadores. Que eliminou um grande time do Grêmio. Então, para só um pouquinho. Mas pelo que o Internacional tinha, ele não foi chegar a uma quarta de final de uma Libertadores, chegar a uma decisão de Copa do Brasil
E quando ele saiu, o Inter era o 4, estava no G4. Mas é esse grupo, Cadu, o grupo é o mesmo, isso eu quero te dizer. O Internacional perdeu uma única partida na Libertadores. Ele só perdeu para o Flamengo. Do grupo Porque jogava no limite. Jogava no limite. Ok, mas vem cá, para só um pouquinho, Cadu. O Internacional no Campeonato Brasileiro estava em quarto, quando o Odair saiu, jogou 9 partidas com o time reserva. Então, o time reserva também teve vitórias, então não é um grupo tão ruim assim. O momento do grupo é muito ruim. Se o Internacional tivesse ganho do Atlético Paranaense aqui no Campeonato Brasileiro, que empatou por 1-1 e merecia ganhar pelo segundo tempo que jogou, eu acho que até teve uma dificuldade da arbitragem, mas enfim, poderia ganhar e perder para o Grêmio 2-0 na Arena, não da maneira que perdeu, evidentemente. A maneira que perdeu foi surpreendente, porque aí, Cadu... Mas isso ainda é sequela das classificações. E eu acho que aí faltou dirigente, com todo respeito aos meus amigos. Porque o Zé Ricardo escalou um time sem informação. A sensação que eu tenho é que, além da informação, o Zé Ricardo não entendeu o tamanho do Grenal, exatamente. Isso o dirigente tem que mostrar. O dirigente tem que mostrar. Jogadores como D'Alessandro, Nico Lopes em má fase, mas são jogadores acostumados a esse tipo de jogo. A clássico, sabe o peso que vale um Grenal. O Neilton, o Hélio Silva, o Parede não tem essa mesma avaliação. E tu começar com esse time, olha, acho que aí houve o primeiro grande erro. Que o Cadu disse, não tem preparo físico para jogar 90. Tudo bem, joga os primeiros 45. O que decide, não adianta eu entrar quando estou perdendo o jogo. Vamos jogar em condições iguais no primeiro tempo. E mesmo que aí tem uma questão que para mim é importante e passa pelo Zé Ricardo e pelo planejamento. Se existe, então, no Internacional o planejamento do Alessandro jogar jogo sim, jogo não, que seja, o jogo sim seria o Grenal, e não contra o Atlético, né? O Renato, contra o Vasco, poupou jogadores, outros jogadores até a gente pode aí acreditar que forçaram o cartão para não jogarem contra o Vasco para estar todo mundo no Grenal, né? Não tem dúvida. Tem um planejamento errado. O Renato soube fazer a leitura clara da importância do Grenal. Claro. O time do Grêmio foi com essa convicção, Internacional não. Eu acho que aí que me parece que foi... Tá, mas essa estabilidade que o Inter precisa buscar a partir de agora? É que é um time que não é ganhador. Isso, Cadu, é diferente do time do Grêmio, que tem conquista nos últimos anos, que está 3 anos com o mesmo treinador, que a base do grupo. Mas a instabilidade... Tanto é que se recuperou rapidamente da derrota contra o Flamengo. Sim, perfeito. Mas o Grêmio tem essa característica. Ano passado também. Se o Internacional tivesse ganho a Copa do Brasil... O Internacional hoje era 3º lugar do Campeonato Brasileiro, ou 4º. Não, aí tu estava com o ano ganho, mas o Ceto sabe que não existe futebol. Ontem eu fui criticado, eu não foi no sentido de que o Grêmio é infinitamente superior ao Internacional, não discute. Mas o Grêmio saiu... Essa tese para mim eu discuto. O momento do Grêmio é melhor. Se nós analisarmos os jogos o ano todo... Mas só um pouquinho, no momento comparativo com o Internacional. Se é essa a discussão, ok. 10 dias. Mas o Grêmio há 2 anos não ganha nada. Não, mas o que eu estou dizendo, Cadu, se tu comparar a Internacional ao Grêmio, tu disseste que o Grêmio é infinitamente superior. Não, mas pega o ano todo. O Internacional no ano teve mais vitórias que o Grêmio. Sim, e jogaram as mesmas competições. Então nós vamos chegar nisso aí. Eu fui criticado ontem porque disse isso. Mas perdeu uma. E talvez... Não, duas. Uma dos reserva e essa. E só é amenizado em função exatamente dessa rivalidade de Grenal. Em função, né, o Inter está pior do que o Grêmio. Mas tu buscar os 2 últimos do Grêmio, Mas antes do Grenal, a gente ouve muita... Você já sabe disso, né? Muita coisa na rua que... 90% não é verdade. Que o ambiente do vestiário não era bom. O ambiente. Tu nota. Tu nota, né? Tu nota. E no jogo... E aí no jogo toma 2-0, aí cria crise, aí que fica maior. Não, mas aí que foi discutido. Então, perderam o comando, então. Porque o Nico, um jogador... Não é perder o comando, perdeu o vestiário. Que o Odair tinha. Mas o Odair tinha 2 anos de clube. Não, mas tu tá chegando onde eu quero que tu chegue. Não podemos culpar o Zé Ricardo, que chegou há 15 dias na barca. Claro que não. Então quem é que tinha o vestiário Até porque a culpa não é dele, que a culpa é de quem botou ele lá. Quem é que tinha o vestiário na mão? Era o Odair, não era a direção. Sai o Odair, quando ficou a direção não tinha sustentação. Aí chega o novo treinador. Pô, vamos lá, mas como é que o vestiário era fechado antes? Era fechado por causa do Odair. Claro. Porque quando o Nico atravessa o campo para tomar cartão amarelo, para não viajar para o Ceará... Sabe o que tinha que ter feito com o Nico? Multar e viajar. E o Sobis vai tinha que viajar. O Sobis vai antes. O D'Alessandro, que nós conhecemos o D'Alessandro, quando deu a confusão, a expulsão do Marcelo Lomba, que já é uma anomalia, aquela atitude dele, porque é um cara que é um cidadão. Instabilidade.
O D'Alessandro é o único jogador que não reclama do juiz. Exatamente. Quer dizer, estava a cabeça fora. Tem gol do Corinthians, está nos passando a informação Gol aqui. do Corinthians, 3-2. O Atlético, que eu falei há pouco, estava fazendo esforço para se complicar, fez o gol sobre o Goiás, gol importante também para a dupla, está 1-0 para o Atlético. E o jogo começou às 9, Avaí e Santos, em Santa Catarina, já está 1-0 para o Santos. O Atlético, Santos o já não Atlético tá perdendo, o Atlético Mineiro perdendo. O Atlético ganhando. Ganhando Ganhando do Goiás, porque resultado bom para... Tá uma briga louca ali, Atlético e Corinthians, né? Quem é que, o Atlético e Cruzeiro, Mas quem é é que pode fazer? Não, o Atlético ganhando escapa. Isso, e o Goiás estaciona ali nos 42, perde a chance, né, de se aproximar ainda mais do Inter e tem 46. Viu, o pessoal tá... O Paulinho Monteiro, Inter melhor que o Grêmio. Essa o Záquia tá certo. Não, eu não disse Ele falou isso. Eu não falei isso. Só que essa diferença... Porque vamos analisar. O Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho. É verdade. O Grêmio fez um excelente turno classificatório do Campeonato Gaúcho. Acho que ganhou todas as partidas. Sim. E depois ganhou... Não ganhou nenhum Grenal, foi ganhar nos pênaltis. Então, na parte decisiva, houve uma paridade. Campeonato Brasileiro, todo o campeonato, com exceção de domingo para cá, o Internacional esteve na frente. O Grêmio jogou muitas partidas de reserva, é verdade, o Internacional também. Libertadores, toda a Libertadores, o Internacional esteve na frente. A Copa do Brasil, o Internacional terminou na frente. Na Libertadores ele ficou uma rodada atrás do Grêmio, quando ele foi desclassificado pelo Flamengo. Então não dá essa diferença. Claro que é um time ajustado, é um time que está jogando junto a sua estrutura, o time do Grêmio, há 3 anos, tem o mesmo comando há 3 anos. Tudo isso facilita. Mas se eu olhar os números, e também sou obrigado a olhar os números, tem uma paridade. Um poder ofensivo melhor que o Grêmio. É isso aí. Mas para além disso... O Grêmio tem um poder ofensivo e tem um centroavante que é extremamente odiado e criticado pelo torcedor. Sim. Agora, o Luciano, que nessas 2, 3 últimas partidas, começou a dar um resultado positivo. O Tardelli também o próprio melhorou. Tardelli, que veio, né, por um salário milionário, não conseguiu ser aquele Tardelli que o Grêmio foi buscar. Mas foi bem no Grenal, foi bem. Não, foi bem nessa última. Mas para além disso, eu acho que o Grêmio tem um outro fator que vem dos 3 anos e vem do Renato, que é a estabilidade. O Grêmio... Tem padrão. Mas o Grêmio patina em alguma partida no Campeonato Depois Brasileiro. Recupera, né? Tá tudo dentro do natural. O Inter, qualquer resultado negativo do Odair, se acumulasse 2 resultados, já começavam... Porque o Grêmio... tem que sair. Imagina se o Inter tivesse tomado 5 do Flamengo. Estava até agora enterrado. O Grêmio recuperou... Mas escapou de levar 5 no Grenal. Escapou de levar 5. Mas aí é minha tese, vamos voltar um dirigente. Quer dizer, eu jogo contra o Bahia com uma formação, vou bem. Aí eu mudo a formação para jogar contra o Atlético Paranaense. Em casa eu fui mais defensivo que quando joguei contra o Bahia. E já não tive o resultado. Aí eu vou jogar o Grenal, que é um clássico, que o primeiro passo do clássico é não perder. Na casa do adversário, eu boto um time faceiro. Um time faceiro que isola um centroavante. Eu não consigo entender essa concepção. Patrick tem que jogar o Grenal mesmo. Tem que jogar Patrick, tem que jogar Nico, tem que jogar D'Alessandro. É que o Grêmio tem uma figura, e aí o Saúl, né, mais do que testemunhando isso, é uma figura que administra vestiário, administra grupo, administra tudo. Que é o Renato. Bom, tem Atlético Paranaense hoje e Cruzeiro também, né? Isso, é amanhã, o Atlético Paranaense e Cruzeiro. Amanhã, Atlético Paranaense? Não, eu acho que é hoje. Dá uma não, conferida 9h30, desculpa. Hoje 9h30. Perdão, 9h30 hoje. É jogo da TV, Isso. Agora, essa vitória do Corinthians é ruim, porque o Corinthians aí estaria passando o Internacional. O Internacional que fica na obrigação amanhã. Né? Porque hoje o Internacional está na 7ª posição, mas divide aí com o Atlético, a mesma pontuação, e os critérios fazem que o Atlético... Mas aí é G6, né? E está no fim o Corinthians, né? É G7, né? Podendo virar até G8. O que hoje o Grêmio com o Flamengo... Vai torcer pro Flamengo? Flamengo? Sou Grêmio, cara. Não, porque hoje o Flamengo campeão, o Grêmio está na 5ª posição. Dá a vaga direta à Libertadores, claro. Né? Resultado importante. Então tem flamenguista. Claro. Tá certo. Depois a gente vai ouvir aí o Moledo falando também desse momento que o Inter precisa voltar a vencer. Tem esse jogo amanhã contra o Ceará, que não, olha, o Ceará com o Adilson Batista, que foi teu treinador, tá dando uma reação bem. Aí. Deu um sufoco no Palmeiras. O próprio Argel com o CSA lá embaixo, mas também, vamos incomodar. Porque aquela história, lá em cima, os clubes ficam brigando por vaga na Libertadores. E os lá de baixo brigam, então aí tudo que é jogo é decisivo, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo da tabela. Assim, vamos fazer justiça com o Argel.
Quando o Internacional perdeu para o CSA, ali caiu o Odair, se criticou muito, perdeu para o CSA. Este mesmo CSA ganhou do Corinthians. Esse mesmo CSA jogou muito melhor que o Flamengo, foi o adversário que melhor enfrentou o Flamengo, inclui o Grêmio, inclui o Internacional, e às vezes perdeu de 1-0, que foi um crime. Quer dizer, o pequeno CSA, para aí. Então, esse CSA do Argel, com todas as limitações, está fazendo um belo campeonato. E eu acho que não é rebaixado. É um time ajeitado, é um time que tem jogadores experientes e tem um treinador que está muito identificado. O Ceará, se o Ceará jogar o que jogou contra o Palmeiras no segundo tempo, olha, o Internacional vai ter extrema dificuldade. Não sei se vai conseguir repetir o que jogou. Mas é muito difícil, porque eu fiquei muito surpreso, e fiquei positivamente surpreso com o Ceará no segundo tempo. Deu um banho de bola. Deu um banho de bola. O melhor jogador do campo foi o goleiro do Palmeiras. Anularam um gol. Teve um gol anulado que, para mim, eu não me convenci com o VAR. O pênalti foi o gol do Ceará, o gol estava impedido, esse foi bem anulado. Não foi, Cadu. Mas estava impedido, foi mostrado ali. Né? Mas eu fui rever, eu também tinha dito, mas olha, depois... Mas mostrado aonde? Eles botam aquelas duas linhas? Não, mas só um pouquinho, Cadu. Já estou achando ontem que o Mano falou não tem razão. Tem que trazer jornalista português também. Não é só eu até discuti com o Napoleão isso aí. Né? E aí eu também defendi que tinha sido um gol legal, e aí eu fui ver e realmente... Mas sabe o que tu vê na imagem? A hora que ele está batendo na bola, não. O que determina aqueles centímetros que, em tese, o jogador do Ceará estaria em impedimento é o momento exato que bate na bola. Saúl, ninguém sabe. Esse é o truque do VAR. Ninguém sabe. Porque tu não consegue botar com exatidão aqueles décimos de segundo. E esse décimo de segundo... Vem cá, tá 3 centímetros. É uma boa tese. Saúl, tá te mandando aqui, mande um fraternal e carinhoso abraço ao Saúl, Toninho Austin, da Short Brian. Um abraço pro Toninho. Ei, Toninho, é lá que eles se arrumam com as camisas do Toninho. Prepara uma camisa aí, Toninho. Olha aí, Toninho. Não, maravilha, de camisa de grife de grande qualidade lá no Toninho. Casa dos Pneus, falando em qualidade, é aí pro seu carro. Fazer a revisão do seu carro lá na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando carecos, ficando desgastados. Então você aproveita a promoção permanente que você encontra lá na Casa dos Pneus. O feirão de pneus. Então, revisão do seu carro e troca de pneus, Avenida Ceará, 1055, lá que é o caminho. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante do mundo do esporte, aí agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também o nosso Dois Toques para a CERS, 50 anos, olha, são 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CERS, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Então, o programa de estágio é êxito total com o CIE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio e também acompanhando, né, hoje a coletiva dos promotores do Rio Grande do Sul, a denúncia em relação à gestão de Vitório Pífero em 2015 e 2016. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com Saúl Berchef, Luciano Duzac e Giovanni de Oliveira. Os canais 24, 524 da NET, você nos assiste aí para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no site, no Twitter, no Face, você manda sua mensagem, compartilha também para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. E também o Instagram da nossa RDC para acompanhar os bastidores e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques. Também o nosso WhatsApp, né? 51, código de área 993 999-339894. Nosso Dois Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra lá câmeras de segurança, casa inteligente, casa automatizada, né? Você monitora aí a sua empresa, a sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. E também películas para carro e para residência, que é um espetáculo as películas de residência lá da Baidob. Pessoal do interior,
o site www.baidó.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, da Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, da Avenida Ipiranga 5800. Nossos 2 toques também para Village Serviços Contábeis. Só você acessar o site www.village.com.br ou você liga 51 o código de área 3341-2211, se torne um cliente da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, paralama, para-choque, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Chapeação, pintura, espelhamento, polimento para deixar o seu carro 0 km. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre, ou você liga 51 o código de área 3315-2160. Liga, passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. A gente ficou devendo aí a entrevista do Moledo, Fernando Zac, aqui projetando como é que o grupo está reagindo aí, ou como tem que reagir depois desse momento aí, nesse momento de estabilidade que o Internacional atravessa. Tentando muito, a gente tem que, já conversamos internamente, descansar, trabalhar e pensar agora no próximo jogo, que a gente tem nosso objetivo, então a gente tem que voltar a vencer. Mas psicologicamente, Moledo, a gente tem visto o Internacional muito abalado desde a perda da Copa do Brasil. Inclusive no Clássico Grenal, Cuesta e Paulo Guerreiro discutiram, Rodrigo Lindoso e Guerreiro acabaram discutindo. A gente teve os casos das expulsões no Maracanã também. Como é que está o Inter psicologicamente e mentalmente para essa reta final, para quem sabe conquistar essa vaga na Libertadores, que até é dita como obrigação pelos dirigentes? Cara, são coisas que acontecem. A gente está querendo melhorar, está querendo acertar, temos que voltar a vencer. Então, discussões acontecem, normal, faz parte também, só fica no campo ou fica no treinamento. Temos que pensar agora em voltar a vencer e conquistar nossos pontos também fora de casa, porque a gente tem nosso objetivo final. Moledo, alguns de nós da imprensa, alguns torcedores estão falando que está faltando entrega do time do Internacional. O caso do Rafael Sop sair mais cedo, o Nico Lopes querer daqui a pouco a suspensão. Como é que o grupo reage a isso mesmo? Tá faltando entrega? O que tu pode falar para os torcedores que não tá faltando entrega? Não, com certeza não. A gente está trabalhando, a gente está focado, a gente está tentando buscar resultado. Os últimos 3 jogos a gente conseguiu uma vitória, um empate. Infelizmente o último jogo não conseguimos jogar. E, cara, empenho não falta, entrega não falta. A gente sabe que precisamos melhorar, sabe que precisamos do resultado. Então vamos continuar a seguir em frente agora, pensar no próximo jogo. E a relação ela tem que vir em seguida, né? Porque senão tu tem que salvar o calendário do próximo ano. Mas o Grêmio, aquela história, cara de quem ganha não é cara de quem perde, né? O cara de quem perde não é cara de quem ganha. O Grêmio vive uma outra realidade, vive uma outra situação, tá? Ou seja, e foi o que o Renato disse. O Renato garantiu, não, o Grêmio estará na Libertadores do próximo. E ele bancou isso aí, dizendo, porque eu confio, conheço meu grupo, e realmente foram, quantas vitórias? Foram 3 vitórias. Agora 3 vitórias. 3 vitórias. Foi logo em seguida, depois da ressaca, da depressão do 5-0, vencendo o Botafogo. O Botafogo não interessa, mas venceu. Foi vencer o Vasco, time do Luxemburgo que vinha em alta aí, que ganhou desse Internacional aqui no Beira-Rio e depois ganhou o Clássico Grenal, né? Que é um clássico. E 3 vitórias afirmativas, né? 3 vitórias convincentes, com bom desempenho. Cadu, depois da tristeza contra o Flamengo, que eu não diria que foi um luto que aconteceu com o torcedor do Grêmio, mas houve muita tristeza, muita dificuldade. A decepção foi grande, decepção idêntica do Internacional quando perdeu a Copa do Brasil. O Renato mesmo ficou muito abalado, muito abatido. Ele disse aí, inclusive, declarou publicamente que estava envergonhado. Tomar 5-0 numa decisão de Libertadores. Tu perder dentro do resultado normal até era uma coisa, não digo previsível, mas tinha essa possibilidade, né? De perder normal. Perder normal. Claro, mas não pela maneira que ela aconteceu. E aí se projetava que o Grêmio podia sentir muito isso aí. Claro. E não ter um poder de reação tão rápida como teve. Mas como ele tem essa ascensão, é aí que eu queria chegar no grupo, 3 anos, Jeromel, o Maico, isso é extremamente importante, né, Zac? No vestiário. Fecha a turma, diz que realmente todo mundo está preocupado com o resultado, com o torcedor, e aí o grupo se uniu, se fechou e conseguiu essas 3 vitórias, que deu realmente hoje um novo ambiente dentro do vestiário. Ele teve também uma vantagem, claro, teve méritos, mas a vantagem foi que a partida seguinte foi com o Botafogo em Porto Alegre. O Internacional pegou o Flamengo no Rio. Não, tudo isso é importante. Não, senhor? Depois da eliminação... Pegou a Chapecoense aqui. Pegou a Chapecoense, foi um parto para ganhar. Mas ganhou. Tudo bem. Mas depois pegou o Flamengo. Mas depois pega o Flamengo no Rio.
E aí toma um pênalti no início do jogo, expulsa o jogador, aquela coisa toda, complica. O Grêmio, se ele pega um adversário fora, se o calendário, e tem dificuldade, aí poderia começar o questionamento. Ele teve o jogo contra o Botafogo, ganhou com naturalidade, ganhou bem, tanto é que deu condições de botar um time misto contra o Vasco. Olha aqui, ó, o torcedor sempre tem sugestões, né? É que aí também a dificuldade depois é conseguir trazer, mas o Grêmio já projetou como Internacional que o grupo terá que ser qualificado. Claro. Tanto o Internacional é mais evidente, o Grêmio também já deixou claro. O Paulinho Monteiro, o seguinte, o Grêmio tem 3 problemas, goleiro, lateral e André. Mas o Grêmio tem consciência disso, né? E aí ele sugere, eu traria o Vitor Ferraz para a direita, o goleiro Walter do Corinthians e o centroavante Borja. Inadmissível um time do tamanho do Grêmio jogar com Paulo Vitor, Galhardo e André. Mas todos os jogadores, analisados pelo Renato. Dos 3 eu traria o Vitor Ferraz e deu. Também tem uma situação, né? O André, faz 2 anos e pouco, que não vem conseguindo jogar futebol no Grêmio, mas quando veio... Não foi aplaudido. Foi aplaudido. Eu gostei muito da contratação. O Galhardo eu até entendo um pouco mais a discussão, mas o próprio Paulo Vitor, ele tem falhado. Eu acho que ele tem mostrado uma instabilidade do Palmeiras para cá. Mas quando o Grêmio foi campeão com ele defendendo pênaltis no empate com o Internacional, ele foi bastante aplaudido também. Não era um goleiro tão contestado até pouco tempo, né? Pois é, mas eu fui chamado até de secador quando o André foi contratado. E é verdade, ele chegou pelo consenso do futebol que ele apresentava no esporte. Como é que ele jogava no esporte? O time jogava para ele. Porque se tu buscar o histórico dele, onde é que ele foi bem? Ele foi bem no Santos, que jogava com a parceria com o Robinho, com o Ganso em alta, com o Robinho. Neymar. Com o Neymar. Depois ele saiu, voltou. Ele foi mal no Vasco, ele foi mal no Corinthians, ele foi mal no Atlético. Sim. Foi Neymar. Aquele time de 2010, o Santos, que era com Ganso, Neymar, Robinho. Uma outra coisa boa. É um grande reforço para 2010. E aí, porque nos outros ele não tinha. Mas o Renato tem essa característica de recuperar jogadores, né? Uma outra coisa no Grêmio, que o Internacional fez muito isso na década de 70, Zac, é utilizar jogadores da base. Isso é fundamental. É que o Inter não está fazendo. O fazendo. Grêmio conquistou sempre os grandes títulos, inclusive o Inter em 83, também. com um jogo 60% jogadores da base. O Inter também. Se tu buscar as grandes conquistas, Mundial, Libertadores, jogadores tanto da o Grêmio base. como o Inter, vai ser time da base. O próprio Pato, que hoje está para aí, começou lá jogando o Mundial. É verdade. Que o time vitorioso facilita. Claro. Quando o time está perdendo, tu bota a guria. Não, tu não pode reerguer o time com uma base. Mas vamos ver o que o Jeromel fala em relação agora a essa busca, essa briga do Grêmio exatamente pelo G4. Foi fundamental para os nossos objetivos esse jogo contra o CSA em casa. No primeiro turno, como você mesmo ressaltou, a gente empatou 0-0. E foi um jogo bem difícil, bem complicado. Eles jogaram lá com a força da torcida deles, jogando em casa. E nesses últimos jogos, sempre tem jogos... O time que está... Todos os jogos têm uma importância diferente nessa reta final, nesse último mês. Uns jogam para não cair, outros querem ir para Libertadores, outros querem ser campeão, os outros não querem deixar o outro se distanciar. Todo mundo tem um seu objetivo no campeonato. Então a gente sabe que cada jogo tem um fator psicológico muito pesado. Então a gente é um grupo mais experiente, a gente se prepara bastante para isso. Tenho certeza que esse foco nosso vai fazer a diferença, a nosso favor. Jeromel, eu queria voltar justamente nessa tua última frase, poder psicológico e poder mental de cada partida que o Grêmio avalia. Qual o segredo do Grêmio para ser tão forte mentalmente? Porque a gente tem acompanhado nessa temporada que após as pancadas parece que o Grêmio volta mais forte. Depois das eliminações o Grêmio voltou mais forte e agora já está com 3 vitórias consecutivas novamente. Qual o segredo desse poder psicológico, essa força mental que existe no time do Grêmio hoje? Bom, eu não sei te precisar a resposta dessa pergunta, mas o que eu posso dizer é que a gente confia muito no nosso trabalho, a gente acredita muito na gente mesmo, e a gente sabe que mesmo não é porque a gente ganha ou perde um jogo que a gente está fazendo a coisa certa ou errada. A gente acredita que a gente está fazendo sempre as coisas certas, a gente acredita no nosso treinamento, no nosso jogo, a gente acredita em cada um de nós mesmos, e a gente, independente se ganha ou se perde, a gente faz sempre a mesma coisa. Um trabalho que tenha confiança, que tenha sequência, que tenha continuidade, creio que dá muito mais certo a longo prazo do que aquele que fica mudando toda hora. E o Grêmio é um exemplo disso.
Jeromel, tu falou agora há pouco e acho que é um assunto bastante comentado, que todo jogo, obviamente, é difícil e chega a um ponto em que todo mundo briga por alguma coisa. Mas o Renato sempre reclama dos times que jogam fechados, né? Principalmente aqui na Arena. E talvez não vá ser diferente, né? Contra o CSA, um time que está com uma dificuldade na tabela, e contra o Grêmio aqui provavelmente não ataque tanto. Tem como fazer uma diferenciação e tem como ser um pouco mais difícil um do que o outro? Contra um time mais forte que joga aberto ou contra um time menor que joga fechado? O que passa na cabeça do Jeromel? Até porque tu é zagueiro, né? Tu não tá tanto lá na frente. Não, a gente se prepara igual, a gente se prepara para jogar contra o Barcelona, Real Madrid, igual a gente se prepara para jogar contra o CSA, contra o Chapecoense. A gente, em comparação tem que ser a mesma, porque só assim você consegue chegar num grande nível, na minha opinião. Mas cada jogo tem a sua especificação, né? Tem jogo que a gente começa a atacar mais, cria mais espaço e a gente consegue tem mais chance de fazer um resultado mais elástico. Tem aquele jogo que a bola bate na trave, o goleiro faz um milagre, a gente perde um pênalti, e aí a gente vai criando uma certa ansiedade, vai deixando de fazer o que a gente deveria fazer para querer fazer a coisa mais rápida, que muitas vezes precipita na ação, e acaba a gente mesmo criando dificuldades. E aí acaba que o jogo empata. Aí no jogo contra o Bahia, por exemplo, a gente estava aqui, a gente martelou, teve chance, mas não conseguia furar a defesa deles, que é um time muito bem treinado, que deu muita dificuldade. E aí nos últimos 5 minutos a gente cometeu um pênalti e perdeu um jogo de 1-0. Daqui a pouco, se a gente tivesse feito um gol antes, então cada jogo tem a sua peculiaridade. Tá aí, mas tudo isso, né, passa o que ele se referia ao Jeromel também, essa questão psicológica, é pelo comandante, né? É o comandante que tu responde ao comandante. Responde bem quando você escolhe o banco certo. Aí o nosso banco é o Banco do Rio Grande, é o Banrisul. O Banrisul que lhe oferece diversos produtos. Um desses que está na tela para você aí, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que é cliente do Banrisul e não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul e também tem todas as facilidades que esse aplicativo lhe oferece. Então, com o Banrisul Saque Digital, clique e simplifique. Agora, se você não é cliente, então abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando aí em reformar sua casa, em construir, em pintar, a gente está chegando no final do ano aí, né? Então tem que deixar a casa legal, bacana aí para o final de ano. O pessoal indo para o litoral também, abrindo as suas casas no litoral, deixar a casa pronta aí para o veraneio. Vai ter que dar uma pintada. Então, é lá na Ferragem Lampião. Para você ter uma ideia, são mais de 2.000 tonalidades de tinta que a Ferragem Lampião tem à sua disposição. Olha, atendimento a condomínios, atendimento à empresa, deu um problema elétrico, hidráulico, enfim, então você aciona a Ferragem Lampião que o problema está resolvido. Uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LEDs, tem televento, tem teleentregas. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 33400899 e o WhatsApp 51, código de área 991810162. Fica na rua Alberto Silva 85, quase esquina ali com a Assis Brasil, um atendimento VIP, personalidade, lá toda a equipe do João Carlos, Gilberto à sua disposição, atendimento, olha, não tem como você não sair satisfeito da Ferragem Lampião. O estacionamento é na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. A própria frase, o slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Porque, se for em outra, corre o risco de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que você quer e tudo que você precisa. Até porque são 30 anos no mercado, isso já diz e muito bem o que é a Ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois para o último bloco do nosso Dois Toques e também para acompanhar a coletiva hoje do Ministério Público do Rio Grande do Sul, denunciando a gestão de Vitório Pífero 2015-2016, que levou o Inter à Série B do Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o Saul Berdichevski, Luiz Fernando Záquia e Giovanni de Oliveira. Os canais 24 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. E também pelo nosso WhatsApp aí para você mandar uma mensagem, 51, código, agende aí, 999339894.
Nosso dois toques para a ciência, estética e saúde, olha, um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, diversos procedimentos faciais, corporais, tem nutrição estética e esportiva, tem a micropigmentação capilar para você acabar ou amenizar a sua calvície. Os telefones estão aí na tela, 51 código de área 4066-1909 e o WhatsApp também, 51 código de área 997-67-1909. Mas eu relacionei alguns procedimentos. Se você acessar as redes sociais da Ciência, Estética e Saúde, tanto o Instagram quanto o Facebook, você vai ver os inúmeros procedimentos que você tem lá na Ciência, Estética e Saúde. Nossos dois toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, o patrocinador oficial, o Pilar de São José, que está aí no segundo jogo, agora venceu o Internacional, né? Internacional B por 5-1, primeiro jogo, e tem o segundo jogo agora no Passo da Areia, mas o São José já tem vaga garantida na Copa do Brasil do próximo ano. Pelo menos mais algumas mensagens antes da gente acompanhar aí o pronunciamento hoje dos promotores do Rio Grande do Sul em relação ao caso Gestão Vitório Pífero. Diz o Bob Ribeiro: boa noite, Cadu. Pergunte ao Zac em relação ao treinador do Inter, que desconhecia a importância do Grenal. Não era a hora do presidente, o vice-futebol e o Cobalcini se reunirem com ele e orientarem sobre a importância desse jogo? Um abraço, ele manda. Mas eu acho que foi isso que fez a referência. Não tem a menor dúvida. Foi essa a referência. Não tem a menor dúvida. Bom, mas não ficou dúvida também em relação à denúncia hoje feita pelos promotores do Rio Grande do Sul em relação à gestão de Vitório Pífero. Conseguimos apurar uma série de circunstâncias, né, a partir daquilo que foi encaminhado pelo Esporte Clube Internacional, né, no final de 2017, né, que era essa parte do patrimônio das obras, foi amplamente comprovado, né, e também conseguimos estender para o futebol, também objeto de uma denúncia separada, também apresentada hoje, né, em que no futebol, o que é importante também, confirmando aquilo que eu iniciei falando aqui, tá? Isso vai um pouco além da área criminal, né? Uma das deliberações da denúncia é que tudo que foi apurado nessa investigação em relação ao futebol vem uma autorização de compartilhamento pelo Judiciário para que autorize o encaminhamento de tudo que foi apurado para a FIFA e para a CBF, para que no aspecto ético, né, dessas instituições, os empresários e os dirigentes também possam ser punidos, né, porque no caso dos empresários, eles são agentes, eles têm uma autorização desses órgãos, né, para que no aspecto ético da conduta deles, que vai um pouco além da situação criminal, também possam ser apuradas as condutas dele, né. No que diz respeito, por exemplo, também na parte das obras, das finanças, a maioria dos denunciados ali é engenheiro civil, né, e também estão solicitando o encaminhamento do que foi apurado aqui, para também no aspecto profissional deles, também ético, também sejam apuradas as condutas. O que eu quero dizer com isso é que a apuração criminal, que nós começamos a encerrar hoje com o oferecimento das denúncias, ela tem uma abrangência que vai um pouco além da questão criminal, que vai na questão ética, vai na questão da transparência, da licitude, né, e acreditamos que estamos dando um passo, né, grande aqui, para que haja uma conscientização também de outros clubes, para que encaminhem as autoridades competentes a apurações semelhantes a essa, para que a gente talvez inaugure, sendo aqui otimista, também uma nova era na questão de transparência, né, também no futebol. Pois é, essa foi a denúncia feita hoje pela manhã, envolvendo aí mais de, quase aproximadamente, né, 12 milhões e 900, 13 milhões em relação, e aí a denúncia foi estelionato, formação de quadrilha, me ajuda mais, Giovanni? Falsidade ideológica, e olha, foram levantados aí cobranças de empresas aí de quase 10 milhões sem serviços realizados e prestados. E isso é uma página negra, né, Luciano? E essa é a primeira parte. Eu acho que pois não. Só complementando que essa é a primeira fase que investigou o Sim, futebol 50%, e patrimônio. 50%. Essa foi feita 50%. Ainda tem investigação, ainda tem inquérito. Bom, só em Pai de Santo, 3 milhões com Pai de Santo.
Mas que pai de santo é esse? Deixa o time na segunda? Pô, assim, até de brincadeira. Ela pega o pai de santo teria... Não, e o pai de santo eu acho que foi para preparar, disse que foi em pleno campeonato gaúcho que o pai de santo foi usar os trabalhos do pai de santo. 3 milhões pai de santo? 3 milhões. Ah, mas vem cá. 3 Não, milhões. mas esse que aí houve 3 o milhões. Rashid. 3 milhões. 3 Pô, milhões. vem cá, não tem conselho fiscal que vai engolir uma nota de 3 milhões para o pai de santo. Claro, Não, e obras não realizadas. Pois é, mas agora vai ter, evidente que aí agora o judiciário que vai acatar, né, a denúncia, aí vai, também isso vai longe, né? Vai ter os advogados, Vai abrir um processo, vai isso. e vão Não ter sei se direito nem- à defesa, né? porque no Ministério Público não tem. O Ministério Sim. Público investiga sem ouvir o contraditório. Agora, no processo judicial, sim. Aí vão ser chamados e vão ter o direito de se defender. E aí envolvimento de empresário também, foi o caso, foi a venda do hoje está no Atlético, do Alisson, do Hever, Vink e aquele centroavante ruim, o careca, Ariel. O Ariel. Foi uma grana, né? Esses empresários certamente podem ser aí, inclusive até sofrer sanções em relação à CBF e à FIFA, né? Perdeu o credenciamento. Agora, essa questão dos empresários, quando a gente sai do dirigente do clube e vai para os empresários, eu tenho a impressão que se continuar seguindo essa corda, puxando essa corda, o empresário que faz o negócio com sujeira num clube, nada me leva a acreditar que em todos os outros negócios dele vai ser transparente. Então aqui eu acho que seguindo essa corda a gente entra para uma questão do futebol como um todo. Né? Haver uma agora a grande questão, tudo se finaliza, né, ou inicia com o rebaixamento para a Série B. Não tem dúvida nenhuma. Se não tivesse acontecido sinceramente, as contas seriam com aquela, vamos aprovar as contas com ressalvas e ficaram nisso. Agora o presidente hoje, Marcelo Medeiros, até questionado sobre isso, e o Inter vai buscar ressarcimento. Vai haver uma ação para buscar o ressarcimento em cima dessas pessoas aí, pela denúncia dessas pessoas. E ele indignado, com raiva, com sentimento, com frustração, com isso, até o próprio, qualquer torcedor tem o direito de se tornar um dirigente, um presidente, mas o sentimento pela história, ele com uma família, como é o teu caso também, né, Luciano? Ou seja, pai foi dirigente, tu, o irmão, e o caso do Marcelo foi o avô, o pai, o tio e agora ele. Então, não, é que o torcedor se sente lesado, porque é a paixão. Futebol é diferente. Às vezes quando tem esse caso de corrupção, Lava Jato, é claro que é lesado toda a população, às vezes, mas está distante de ti. Agora, quando é lesado do teu clube, que tu com sacrifício, a grande maioria com sacrifício, paga mensalidade, acreditando que vai trazer um jogador bom, que o time vai ganhar, etc. Quando tu vê isso, essa decepção realmente, isso aí é uma coisa de um abalo muito grande. Bom, esses dirigentes, inclusive, já foram banidos do quadro social. Sim. Foram banidos já do quadro social. Ponto final, é isso? Bom, como sempre, então, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional, hoje por conta do Saúl, né? Certamente. Só que o Zac não vai poder ir, tem outro programa, né? Vai ser mas nós esperamos, ele vai ficar no Cruzando as Conversas, tem na sequência. Mas nós esperamos ele lá. Tá bom, vamos lá. Hein, Giovanni? Esperamos ele lá, tá certo? Costela bem passada. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para o teatro, futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então é a Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E o que é mais importante, é fundamental, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Aí é questão da segurança. Na sequência vem o Cruzando as Conversas com o Guilherme Macalossi, o Luciano Zac só troca de estúdio, vai participar do Cruzando as Conversas. Na virada, meia-noite, tem Joias da TV com Rossana Rocha. Eu digo, qualquer dia, época, você dá de presente uma joia para a mãe, para a namorada, para a esposa, para a filha. Né? Na sequência, 1 da madrugada, vem reprise do nosso Dois Toques. Às 2 da madrugada, reprise do Virando o Jogo com o Rogério Amaral e toda a sequência aí da nossa programação. Todos vocês, um grande final de noite. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Tchau, tchau. Vamos.
Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.